Ô, Mauro, o Vasco virou também um anti-Flamengo? É o líder? É o cara que é o time que vai desbancar o Flamengo do, do, do favoritismo? Não, primeiro, o Flamengo está na zona de rebaixamento nesse momento, né? Então, ele É. já está à frente do Flamengo. Mas é óbvio que a tendência natural, salvo aí uma grande surpresa, eu estou falando isso hoje, depois do Vasco vencer o Ceará e chegar a 9 pontos e 9 possíveis, a tendência natural é que o Flamengo amanhã esteja à frente do Vasco. É óbvio, evidente. Qual é a briga do Vasco? A briga do Vasco é ficar na primeira divisão. Então, teve um ótimo começo, né? É importante para o Vasco fazer muitos pontos nesse início para ter a vida mais tranquila possível, porque, salvo aí uma grande surpresa, o time em algum momento vai ter uma instabilidade. É um elenco limitado, é um elenco até, em tese, enfraquecido em relação ao do ano passado, porque saíram alguns jogadores importantes, como o Marrone, como o Guarim, né? Bem experiente, Marrone, jogador dos mais promissores, vendido ao Atlético. E vendido por quê? Por conta dos problemas financeiros que tem o clube. Eu acho muito natural e justo, e obviamente não estou aqui a criticar, a alegria do torcedor do Vasco, que eu entendo como um misto de alegria com um certo alívio até. Porque você vê o time começar bem, você pensa, poxa, tal. No fundo o cara sabe o seguinte, pô, esse ano, se a gente for num ritmo assim até um certo momento, a gente não vai passar por sufoco, a gente pode ficar tranquilo lá no final do campeonato, em fevereiro, que vai ser em fevereiro dessa vez, né? Sem risco de rebaixamento, que é a primeira preocupação do Vasco, isso é o óbvio. É claro que não faltam nessas horas colegas da imprensa para tentar dourar a pílula, como aconteceu agora há umas 2 semanas, o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, né? Aí eu comecei a ver muita gente. Não, o Ceará. Eu cheguei a ler que o Ceará tinha time para brigar pela vaga na Libertadores. Eu não aguento isso, gente. Desculpa, é mais forte do que eu. Eu vou lá no Twitter, ou vou no meu blog, vou em algum lugar, eu falo, eu escrevo, ó, vamos com calma, a Copa do Nordeste não qualifica ninguém para brigar por Libertadores. Para o Ceará chegar nesse nível, ele vai ter que fazer mais. A Série A é mais difícil. Como são os estaduais? Estadual qualifica alguém para alguma coisa? Nada. Aí os caras ficaram com raiva, acham que é preconceito contra o Nordeste. Nada a ver, não estou falando mal da competição, eu estou só fazendo uma constatação. Tecnicamente, é um torneio que ele não é um vestibular para a Libertadores. Você vai ter que ir bem no brasileiro. E existem exemplos. O Ceará ganhou em 2015 e quase foi rebaixado. O Sampaio Corrêa, para a Série C, o Sampaio Corrêa ganhou em 2016, se não falha a memória, caiu para a Série C. Então isso acontece. Ano passado, o Fortaleza ganhou e foi muito bem. Aí você vê agora o Ceará tem 1 ponto, só está na frente do Coritiba. Por quê? Porque realmente é mais complicado. E fez um belo jogo contra o Atlético domingo. Não é uma má equipe, mas o nível é outro. E o Vasco começou o campeonato, conseguiu 3 vitórias e enfrentou um São Paulo. Já falamos muito do São Paulo, né? Não preciso dizer que o São Paulo vive uma crise terrível. E 2 equipes do bloco de baixo. O Ceará, que está lá na penúltima posição, e o Sport, que é um dos piores times, se não for o pior time do campeonato, ali com o Coritiba brigando para ver qual é o pior nesse momento. Aproveitou muito bem, fez 9 pontos. Isso não significa que o Vasco vai ganhar o campeonato. O Vasco não tem elenco para isso. Até comparei ontem lá na ESPN. O Vasco é muito maior que o Leicester. Se você comparar a realidade do Vasco no Brasil, o Leicester na Inglaterra. Mas esse time do Vasco, para ser campeão brasileiro, ele teria que fazer algo parecido com o que fez o Leicester, entendeu? Até pela forma de jogar, que é um pouco parecida. O Vasco ontem fez o quê? Primeiro tempo não chutou praticamente, chutou uma vez no gol. E a primeira bola no alvo foi a bola do gol do Cano. Uma bola roubada pelo Benítez, aliás, está indo muito bem nesse começo de aventura pelo Vasco argentino. E o Andrei fez um ótimo passe ali, tal, muito estilo, né? E o Cano é um jogador implacável, a bola sobra e ele mete dentro do gol. É isso, eu não vou ficar aqui, ai, que maravilha, os vascaínos. Não, isso é óbvio, gente. É muito fácil fazer esse trabalho. Para ficar jogando confete, então é muito fácil. Ah, porque você é rubro-negro. Pô, mais porrada que eu já dei no Flamengo em momentos assim. Então, pô, vai conhecer a história da gente primeiro antes de falar bobagem. Eu não vou ficar aqui ajudando a alimentar a ilusão para o torcedor do Vasco. A importância dessas vitórias qual é? Pontuar, abrir uma distância, como diria o Luxemburgo, né? Ele é bom nessas tiradas, criar a gordurinha, né? Para poder queimar essa gordurinha lá na frente, porque é claro que o caldo vai entornar em algum momento, a coisa vai afunilar, não há como imaginar, seria uma surpresa assim, absurda, o Vasco ganhando jogos seguidos. E outra coisa que é importante, para quem não viu o jogo do Vasco, para quem não viu o Vasco jogar essas partidas, esse time do Vasco, ele é um time dito reativo, joga fechado, aproveitando ali as oportunidades que cria, e está com um índice de aproveitamento absurdo, né? Foi assim domingo contra o São Paulo, e ontem foram 3 chutes na direção do gol, 3 gols. Foram 3 finalizações e foram 3 gols. Isso é mérito, é evidente que é mérito. Legal, o Ramon e tal, mas vamos ter calma, né? Assim, o torcedor ficar feliz é uma coisa. Eu acho que o jornalista não tem o direito de ficar alimentando ilusão. Tem que botar o dedo na ferida.
e falar a verdade. Falar a verdade dentro daquilo que você acredita que seja a verdade. E eu acredito nisso. Eu não acredito em mágica. Você tem um elenco mais fraco, campeonato de longa duração, né, em que todo mundo se enfrenta. Aí, tanto que o Leicester é um caso completamente assim, atípico, que não tem explicação lógica, né? E dificilmente vai se repetir, ainda mais na Premier League, como foi. Então, acho que é um momento bom para o Vasco faz aniversário, a torcida está feliz. Agora, tem que ter o torcedor tem que vibrar sem se iludir. Senão se decepciona. É o que acontece. Você pega aqui ano passado, quarta rodada, né? O líder era o Palmeiras, Santos, São Paulo, Atlético, quinto era o Botafogo. Olha que legal o Botafogo. À frente do Atlético Paranaense, do Flamengo, do Bahia, do Inter. Né? O Botafogo brigou para não cair no final do campeonato. Nessa altura, ano passado, o torcedor do Botafogo não estava eufórico como o do Vasco, porque ele não era o líder. Mas ele estava levando fé que seria uma campanha mais tranquila. Não foi. Foi só o Barroca perder 4 jogos que ele foi demitido. Aí contrataram o Alberto Valentim. Aí foi um sofrimento danado. Então a gente vê tanto... Onde anda? Agora está só andando, porque ele saiu depois do Botafogo, acho que não arrumou emprego ainda não. E eu publiquei até no meu blog lá hoje de manhã sobre os líderes na quarta rodada. Eu gosto de fazer esse tipo de comparativo sempre que existe esse deslumbramento precoce. Nunca um líder na quarta rodada foi campeão, tá? Essa é a parte ruim. E a parte mais importante para o torcedor do Vasco. Estou falando isso sem nenhum tipo de provocação, gente. É pura realidade. Jamais um líder na quarta rodada foi rebaixado. Então, que esse tabu para o vascaíno, né, do ponto de vista vascaíno, não seja quebrado e que o Vasco consiga pontuar e ter uma vida tranquila na primeira divisão, que é o que mais importa hoje. Se puder brigar para chegar em algum lugar, como o Zé Ricardo levou em 17 a Copa Libertadores, legal, ótimo. Mas isso aí é lá na frente que a gente vai ver. Ainda é muito cedo para pensar nesse tipo de coisa. Qual?